Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tricolor do Cerrado na área, Guilherme aqui na voz. Queria pedir antes da gente falar desse jogo aí, pós-jogo, né, de São Paulo e Náutico e São Paulo pela Copa do Brasil, mais uma vitória nossa, né, graças a Deus. Queria pedir antes de tudo para você deixar um like aí, comentar, compartilhar esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever, a gente está chegando aí, correndo atrás da marca de 400 inscritos. Então, me ajuda aí, se você puder me ajudar aí com o like e a inscrição, eu te agradeço muito. E vamos aí, né, cara, falar um pouquinho desse jogo. Jogo que, pelo placar, a gente acha que, poxa, o São Paulo teve uma certa tranquilidade, mas nem tanto, né? Mas quem assistiu o jogo viu que não foi tão tranquilo assim, né? O Náutico estava empolgado, tinha chegado vivo, né? Para esse jogo, né, da Copa do Brasil, até porque tinha perdido de 2-1. Eu vou colocar aí as escalações dos times aí, tá? Vou colocar do Náutico aí, que você pode perceber que o Náutico até teve, enquanto teve 11 jogadores, colocando a escalação do Náutico aí primeiro pra gente falar. O Náutico, enquanto estava com 11, também porque a expulsão foi muito no começo, né? A expulsão do Náutico meio que complicou muito o time, né? Nesse jogo, uma expulsão besta, né? Um lancezinho de lateral e o Marcos Antônio, deixa eu dar só uma olhada aqui, tô olhando no computador, tá, galera? O Marco Antônio, aliás, né? Com esse, Marco Antônio, ele deu um pisão no tornozelo do Cedric, um pouquinho acima do tornozelo. Um pisão ali que não foi com tanta força, mas foi um pisão. E aí o juiz foi olhar no VAR e acabou dando cartão vermelho para o Marco Antônio. E aí isso meio que determinou meio que o rumo do jogo, né? Porque o Náutico ali tendo que reverter uma desvantagem e com um jogador a menos, né? E aí a gente falando agora da escalação do São Paulo e aproveitando falando do jogo do São Paulo, tô colocando aí a escalação do São Paulo para vocês. Sobre o jogo do São Paulo, assim, ficou bom, né, por causa da expulsão, né, do Marco Antônio, que a expulsão cedo, né? E aí o Marco Antônio, acho que assim, não precisava ter feito isso. Inclusive, deixa eu até olhar aqui quanto é que foi, quando que foi a expulsão dele, né? Aos 11 minutos do primeiro tempo, né? Então, assim, meio que complicou a vida do Náutico, né? E ajudou a vida do São Paulo. Nisso, o São Paulo já estava ganhando de 1-0, né? Com o gol do Luciano, assistência do Oscar, né? O Oscar aí dando assistências, né? Graças a Deus aí, fazendo meio que a função que a gente meio que espera dele, né? Sendo esse assistente, esse garçom do São Paulo. Cruzou na cabeça do Luciano. E aí meio que o São Paulo começou a controlar o jogo ali, o Náutico com muita dificuldade de criar também, o campo todo meio que encharcado, porque estava chovendo muito. E também ali o Náutico com muita dificuldade de criar, o gramado alto, estava prendendo a bola também, não estava inundado, mas estava prendendo a bola, né? Então ali foi bem difícil para o Náutico. Mas a vantagem de 1 a mais do São Paulo não durou muito, né? Até porque o Ferrarese, que eu vinha elogiando aqui nos últimos jogos, né? Tava falando para vocês que o Ferrarese estava muito bem nos últimos jogos. Tava sendo ali, fazendo a função de lateral, sendo voluntarioso, né? E como zagueiro, sendo bem seguro, ele quase tenta arrancar a perna do cara. Dá um carrinho ali completamente desnecessário, também próximo da lateral, também perto da lateral. E foi expulso corretamente, né? Tem que falar das duas expulsões, as duas foram corretas. E o Ferrarese, não sei o que deu na cabeça dele, porque ele pegou e foi expulso e poderia, se tivesse, por exemplo, 0-0, poderia deixar o jogo extremamente mais difícil para o São Paulo. Mas como o São Paulo foi lá e fez 1-0, meio que controlou ali, estava controlado também, ficou 10 contra 10. E o Náutico não foi tão efetivo nas tentativas de atacar o São Paulo, não foi tão sufocou tanto, né? O São Paulo foi controlando o jogo ali, tendo uma oportunidade ou outra. Às vezes o Muriel fez algumas defesas, né, no primeiro tempo. Mas o São Paulo foi controlando o jogo, foi tendo oportunidades, foi ali segurando, amarrando um pouquinho o jogo.
né? Até porque pela sequência de jogos, né, ainda vai ter jogo final de semana, aí na outra semana é Libertadores, então pela sequência também é, pela sequência também o São Paulo poderia muito bem ter se complicado se, né, o time não tivesse ganhando de 1-0. Já no segundo tempo o Náutico veio para cima, né, também tá precisando do resultado, precisava fazer pelo menos um gol ali no começo do segundo tempo para voltar pro jogo de vez, né, para tentar a vitória ali, para tentar a classificação. Desculpa. E o São Paulo foi se segurando ali, foi se segurando quando deu, o Náutico foi tentando ali, o Rafael fez uma defesa ali, só que aí, né, o, Na- o, o São Paulo ainda fez o segundo, né, ali aos 31 do segundo tempo com o Rodriguinho, né, numa jogada aí que iniciou com um contra-ataque que chutaram a bola para frente, o Rian foi atrás, dividiu com o goleiro. E no rebote o Rodriguinho só chapou pro gol, bateu pro gol, fez um golaço. Né? E aí, basicamente, a classificação estava garantida. Era só controlar o jogo ali, era só não dar tantas oportunidades para o Náutico, mas como é uma coisa do São Paulo, né? São Paulo tem que às vezes dar um gol para o adversário de bobeira, né? Cobrança de escanteio ali no lado direito, o cara cobrou, é, teve ali uma primeira cabeçada, no primeiro desvio, se não me engano, acho que foi o Oscar que estava dando condição pro cara, pro Hélio Borges, né, que chutou a primeira, o Rafael fez um milagre, na segunda não tinha o que fazer, ele foi lá e fez o 2-1. E aí meio que o São Paulo foi controlando o jogo, foi deixando o jogo mais ameno, tentando ali suportar a vantagem e conseguiu a vitória. Né? Então acho que do jogo do São Paulo foi isso, um jogo de controle. Né? Começou ganhando, então isso ajudou muito. E foi controlando o jogo ali, pá, mesmo com a expulsão do Ferrarese ali, conseguiu ajeitar bem seu sistema de defesa, né? E não sofreu tanto quanto se esperava que sofresse, né? Teve uma pressão do Náutico, mas não foi uma pressão que resultou em gol, né? O jogo do Náutico, cara, o time lutou, né? O time do Náutico, né, lutou. Era um time de terceira divisão que tá aí fazendo uma boa campanha na terceira divisão. Foi muito competitivo, não teve aquele jogo, não foi aquele controle do São Paulo que o Náutico não tentava fazer nada. É o Náutico tentando, buscando ali, mas meio que esbarrando nas suas limitações técnicas, né? Tentando ali nos trancos e barrancos ali buscar esse gol, buscar esse empate para tentar essa vitória. E o time do São Paulo ali buscando, o time do Náutico ali buscando a todo momento. Não conseguiu, conseguiu um gol só no final do jogo, mas aí também teria que fazer mais três se quisesse buscar a classificação e mais dois se quisesse buscar os pênaltis e mais três se quisesse buscar a classificação. Então era muito difícil que o Náutico conseguisse. É, 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 creio eu que assim a torcida tem que se orgulhar, porque o time do Náutico assim deu trabalho para o São Paulo, não foi uma classificação extremamente fácil. O São Paulo ali passou alguns sufocos, especialmente no primeiro jogo e no segundo também, em certo momento do jogo, o Náutico vinha para cima do São Paulo para tentar a vitória ali, para tentar pelo menos o empate, né, para ter a esperança da classificação e buscou assim, meio que no abafa ali no final do jogo, né? O técnico do Náutico, o Hélio dos Anjos, fazendo várias substituições ali para buscar essa vitória, né? Mas não conseguiu, acho que esbarrou muito na questão técnica de alguns jogadores também, na questão do gramado também, que ficou muito pesado, né? Foi um gramado que prejudicou tanto o Náutico quanto o São Paulo, a chuva também veio torrencial naquele momento, né? Então, assim, foi um jogo de muita entrega física, porque o gramado não ajudava, as condições não ajudavam, especialmente para o São Paulo, que tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Então, assim, foi um jogo que o Náutico proporcionou muita dificuldade para o São Paulo. E se tiver algum torcedor do Náutico que for assistir esse vídeo, pode ficar tranquilo que eu acho que se o Náutico continuar nessa pegada de intensidade e competitividade, sobe para a Série B tranquilamente. Comentando de jogador por jogador, Rafael não teve muito trabalho, né? Ali né, o Náutico tentou fazer uma pressão, tentou alguns arremates, mas nenhum que causasse tanto sufoco
assim pro Rafael. Então, o Rafael foi seguro na que chegou, né? Naquela do gol não teve muita culpa, né? Que ficou sozinho com o cara, fez um milagre na primeira, mas também o cara não tem 8 braços, né? Para evitar um gol. Da linha de defesa, cara, acho que o ruim foi o Ferrarese, né? Porque não tinha necessidade daquela expulsão, não tinha necessidade daquela entrada. Dar aquela entrada ali perigosíssima ali, poderia machucar seriamente o jogador do Náutico, não tinha necessidade de dar aquela entrada, de fazer aquela falta. Fez, foi expulso e da linha de defesa, com certeza ele foi o pior, né? Do meio de campo, a gente teve ali Alisson, Oscar e Luciano, né? O Luciano ali meio que fazendo, às vezes, né, de fechando o lado, às vezes quando vinha para o meio, né? Então ali meio que era um 4-4-2 para defender, era um 4-3-3 para atacar. Então assim, do meio de campo ali, o Oscar foi bem, deu assistência, né, pro gol do Luciano. Foi bem ali, ficou, acho que boa parte do jogo. Deixa eu até dar uma olhada aqui se ele quando é que ele saiu, se ele saiu, né, no caso. Não, ele ficou o jogo inteiro, ficou o jogo inteiro. Então, 90 minutos, jogou bem, né? Assim, a gente espera que o pessoal fala de salário que ele tem, e o pessoal espera que ele faça 800 gols e assistências por jogo, mas, poxa, ajudou a gente bem, né? E no ataque, André Silva e Lucas Ferreira. André Silva de novo, perdendo gol fácil, né? Teve um segundo tempo que ele perdeu um gol na cara do gol, o cruzamento do Cédric foi no pé dele e ele mandou longe. O Lucas Ferreira, acho que pelo campo também não conseguiu fazer muita coisa, mas é menino, né? Vai se desenvolver. Teve uma função defensiva boa enquanto estava em campo, né? Então, foi bem, né? Vou colocar agora aí as substituições que foram feitas dos dois times, pra vocês verem aí rapidão, né? Colocar aí para vocês, mas dos que entraram só para manter ali o pique, né? Juan Tressoldi entrou no lugar do Luciano no final do jogo, o Bobadilla entrou no lugar do Cédric, que também fez muita coisa. O Ian Francisco foi bem, né? Nos minutos que teve em campo, e aí foi buscando ali atacar, né? Tentando fazer um gol, né? Para entrar ali no grupo ali. E o Rodriguinho, que entrou no lugar do Lucas Ferreira e foi responsável pelo segundo gol, né? Que aproveitou a oportunidade que o Rian criou ali com a dividida com o goleiro e fez o gol. Então, dos que titulares aí, acho que o pior de todos foi com certeza o Ferraz pela expulsão. Zubeldia fazendo aquela gestão de elenco, poderia ter entrado com o Rian mais cedo, poderia ter entrado com o Rodriguinho mais cedo também. O Cédric tomou algumas pancadas no jogo, acho que ele poderia ter colocado um lateral direito ali. Mas no frigir dos ovos foi bem o Zubeldia também, porque soube gerir o elenco, soube montar uma tática boa para o São Paulo não sofrer tanto na defesa e ser perigoso nos ataques. Então, para mim, acho que o Zubeldia foi muito bem, né, aí pelo São Paulo. Bom, galera, essa foi a minha análise do jogo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí, tá, de deixar o like aí, comentar, compartilhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever também. Vou ver se eu faço live também essa semana também, pra gente brincar um pouco, falar um pouco de futebol também. Muito obrigado pela audiência, aquele abraço, saudações são paulinas e vamos São Paulo!